Pirkei Avot, capítulo 5, verso 22. Mishnah 22. Esse aqui, estou lendo o Maimônides, o livro azul. Ele costumava dizer: deve-se começar aos 5 anos de idade o estudo das Escrituras, Torá, Pentateuco. Aos 10 anos, o estudo da Mishnah. Aos 13 anos, a obrigação de cumprir as mitzvot. Aos 15 anos, o estudo da Gemara, Talmud. Aos 18 anos, o matrimônio. Aos 20 anos, a perseguição de um meio de subsistência. Aos 30, se alcança a força plena. Aos 40 anos, a compreensão. Aos 50 anos, o talento para dar conselho. Aos 60 anos, a velhice. Aos 70 anos, a velhice madura. Aos 80 anos, um sinal de força especial. Aos 90, o corpo se encurva. Aos 100 anos, é como se estivesse morto, desaparecido e suprimido do mundo. Agora eu vou ler no Ética do Sinai, do Erwin Munin. Ele, Yehudá ben Temá, costumava dizer: aos 5 anos de idade é tempo de estudar a Escritura. Aos 10 anos é a idade para o estudo da Mishnah. Aos 13 anos, para a obrigação das mitzvot. Aos 15 anos, para o estudo do Talmud. Aos 18, é tempo de casar. Aos 20 anos, é tempo de buscar uma profissão. Aos 30 anos, atingir a plenitude da força física. Aos 40 anos, do entendimento. Aos 50 anos, do conselho. Aos 60 anos, começa a velhice. Aos 70 anos, a idade venerável. Aos 80 anos, se dão mostras de vigor. Aos 90 anos, ele se encurva. Aos 100 anos, é como se estivesse morto e já desaparecido do mundo. Pois bem, vamos ver o comentário do outro, que vocês disseram que tem só um pedacinho. Aliás, nem tem, né? Porque aqui está Rabi Hanania ben Akashia disse: Deus, o Santo bendito seja, quis fazer com que o povo de Israel tivesse muitos méritos. Por isso deu-lhes a Torá e mitzvot em medida abundante, como está escrito: Hashem quis, pela sua justiça, para que o povo de Israel fosse justo, fazer a Torá grande e magnífica. E aí já entra para o capítulo 6. Então aqui subentende que não tem mistérios. Então vamos para o outro. O livro do Bonin, ele tem um comentário grande, porque as páginas são páginas grandes, né? E são, me parece que dá 6 páginas para comentar essa Mishnah. Porque na verdade, aqui é um histórico de vida. Então ele começa dizendo 5 anos, 10 anos, 13, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá? Então ele segue comentando, mais lá para o final, ele vai fazendo um paralelo com aquilo que a Grécia coloca. Por exemplo, a República de Platão. Ele vai fazendo uma comparação daquilo que as pessoas
do mundo aceita como verdade, como vida, e aquilo que a Torá coloca. Uma coisa que chama atenção, portanto, é que ele vem dizendo que nem mesmo os pais judeus, eles cumprem esta verdade, de começar o estudo com 5 anos de idade. Eles gostam de fazer a festividade de seus filhos aos 13 anos de idade. Mas aos 13 anos de idade, como está escrito aqui, olha, aos 13 anos, começa, portanto, a obrigação das mitzvot. Aí ele faz a pergunta: se esse adolescente, aos 13 anos de idade, como é que ele vai cumprir uma mitzvah se ele sequer a tem estudado? Como que é? Ele vai saber fazer isso? E se faz aí um cursinho intensivo das coisas, não vai ser de maneira alguma suficiente. Nesse sentido, coloca-se em xeque o padrão de vida de uma pessoa que segue sem estudo de Torá. Pode-se pensar em todos nós aqui. Por quê? Porque nós não tivemos a felicidade de, com 5 anos de idade, a gente aprender Torá. Aprender Torá de uma forma para as crianças, nós não tivemos. Então nós estamos começando agora na vida adulta, outros aqui na velhice com a gente. Eu já estou aí na meia idade, então todos nós estamos começando, estamos vendo como é difícil, muito difícil. Não é que o tema é difícil, é que viver Torá, ter a experiência com Torá, é isso que conta. A experiência de vida, ela diz muita coisa, mas uma experiência de vida com aquilo que são as coisas do mundo, se já é chamada atenção para uma experiência de vida de pessoas, nessa vida comum normal, se já é importante, imagina nos assuntos que partem de Deus. Por quê? Porque nós estamos começando o estudo de Torá, todos nós aqui na vida adulta, alguns na velhice já. Quantos anos nós tivemos ouvindo um monte de coisa que não é Torá? Um monte de assuntos sobre Deus, definições teológicas de Deus, definição de um monte de coisa considerada espiritual por eles e por nós, no caso que foi passado a nós, e não tem nada a ver com o ensino de Torá, porque não tem o nascedouro no judaísmo. Então hoje nós estamos nos redescobrindo e a gente vai vendo que esforço que nós temos de fazer para poder compreender essas coisas. Graças a Deus que pelo menos a época, o tempo que nós estamos nos ajuda, porque nós temos a internet e temos acesso a muitos professores de Torá que têm feito um excelente serviço. Então, nesse sentido, Deus tem sido muito bom para com todos nós. Aqui, portanto, ele começa dizendo uma poesia de Shakespeare, que eu não vou ler. Depois ele fala sobre a questão de paternidade, pai ou mãe, sobre aquilo que está sendo dado a essas crianças. Fala de um experimento que um psicólogo fez. Aqui diz assim, que num grupo de pais que estava reunido voluntariamente com um psicólogo, um deles disse: quando queremos consertar um aparelho de rádio, chamamos um técnico de confiança, mas quando se trata de criar e educar os filhos, parecemos acreditar que, se os cavalos saem-se bem com seus filhos, nós também o faremos, bastando para tal simplesmente seguir o instinto. Creio que nossos filhos merecem pelo menos a mesma consideração que um rádio. Falando assim, as pessoas perdem o enunciado.
Então aqui está dizendo, se para consertar um rádio você chama uma pessoa técnica que estudou para entender o funcionamento daquele aparelho, por que é que na criação dos teus filhos você vai considerar o instinto animal? Então ele fala que os filhos deveriam, portanto, ter no mínimo a mesma consideração que se tem por um rádio. O filho é muito mais importante do que um rádio. Se chama um técnico, por que vamos confiar apenas no instinto? Então é isso que ele vai trabalhando, mostrando que as crianças vão chegando na idade de 13 anos, porque eles acham que é ali que eles vão começar o estudo. Só que ali ele já teria que ter uma base de conhecimento da Torá para poder iniciar. Então ele vai dizendo aqui que um nível para o outro, você precisa ter passado no primeiro nível para ir para o segundo, do segundo para o terceiro. Então como que eles querem que a criança já comece a servir ao Eterno no terceiro nível sem ter conhecido o primeiro e o segundo? Não dá certo. Então diz aqui, para orientar os pais, nossa Mishnah caminha por etapas, como escreve Meiri. Não é a Meiri, não, é Meiri. A intenção do texto é estimular os pais e educar seus filhos na Torá durante a época adequada. Observe cuidadosamente como cada passo é pré-requisito para o seguinte: o estudante não pode dar o próximo passo se o anterior for ignorado. Se você quer que seu filho comece o estudo da lei oral aos 10 anos de idade, dê-lhe uma boa base de Torá escrita, começando aos 5 anos. Então, se ele prosseguir sem interrupção, começará a observar as mitzvot por sua própria responsabilidade aos 13 anos, e aos 15 estará pronto para as complexidades da Guemará. Outros textos de comentário judaico diz que a grande maioria dos pais de filhos judeus, os pais não têm se preocupado em iniciar os filhos desde essa meninice aqui com o estudo de Torá. Não é simplesmente aqui que eu estou lendo, eu já vi matéria, explicações nesse sentido, por isso que eu estou falando. Embora aqui também está dizendo, que muitos pais modernos podem dar pouca atenção ao que ocorre nas idades de 5 e 10 anos, mas afirmam com convicção que aos 13 é a idade de Bar Mitzvah. Sim, eles lhes asseguram, seus filhos serão Bar Mitzvah aos 13 anos de idade. Aí vem a pergunta, mas com que base? Tem uma música famosa do Rio de Janeiro, antigo, de Noel Rosa. Com que roupa eu vou? É isso, Lu? É Noel Rosa mesmo, né? A música famosa, com que roupa eu vou? Então, o que adianta com que roupa eu vou? A questão não é a roupa que você vai, é como você vai se apresentar àquele momento. Então aquele pula, aos 5 anos de idade é tempo de estudar a escritura. Olha, para o Midrash encontra uma boa base interessante nas seguintes palavras: e quando vierdes à terra e plantardes toda a árvore de comer, tereis o seu fruto como orlá, incircunciso. Não se comerá por 3 anos. Não se comerá. Por 3 anos vos será como incircunciso. Não se comerá. E no 4º ano será todo o seu fruto santidade de louvores ao Eterno. E no 5º ano comereis de seu fruto, para fazer-vos apresentar o seu produto. Aqui está dizendo o mandamento do Eterno em relação às árvores frutíferas, que os 3 primeiros anos não mexe,
vai ficar lá, tá? Não pode comer, só vai comer da árvore frutífera no 5º ano. Imagina só. Agora, é essa comparação via Torá que eles estão tendo a base, que começa-se, como você começa a fazer uso do fruto com 5 anos de idade, então a Torá começa-se com 5 anos de idade, tá? Isso aqui eles pegam o texto da Parashá. Então o Midrash refere-se ao menino que até os 3 anos ele não sabe realmente falar ou conversar. No 4º ano ele é consagrado, pode aprender o alfabeto hebraico, aprender a quantidade ideal de Torá para ansiar por mais. Mas mesmo deixando-se seu fruto intocado, uma árvore durante seus 3 primeiros anos de vida precisa de sol, água e bom solo para que prospere e acabe recebendo boa colheita. Assim também deve uma criança ter um ambiente de nutrição adequada ainda nos primeiros anos de vida. Pais que observam e preenchem o lar com um sentido de amor que emana de uma divindade protetora, a este respeito o trabalho de nossa pré-escolas de Torá é inestimável. Em suas creches e jardins de infância, as crianças encontram um ambiente que permite absorver os conhecimentos e os valores do estudo da Torá no futuro, em um ambiente natural e lúdico. Bom, fica claro que nas expressões da vida, as crianças, a impressão que passa é que as crianças vão hoje ao jardim de infância, à creche, mas aparentemente por conta dos pais que não têm com quem deixar seus filhos e vão colocar na creche. Não é pensando numa educação, mas compare a criança que não vai na creche, a idade dela, e uma criança que vai na creche, você vai ver que aquela criança que vai à creche, o desenvolvimento dela é melhor em absorção de relacionamento, né? Fazendo amizade para poder aprender as coisas, é muito mais fácil, tá? Isso aí fica claro compreender. Deixa eu passar para frente. Vamos ver o que Rashi fala. Rashi observa que um menino deve, por certo, ser iniciado no estudo de Torá aos 5 anos, porque a Torá debilita a força do homem. E o comentário Magen Avot observa que primeiro devem transcorrer pelo menos 5 anos completos. Mais tarde, continua o comentário, a idade de iniciação da educação formal elementar parece aos 6 anos, para os sábios tão lúdicos. No ano anterior, o pai podia ensinar-lhe aos poucos e em ritmo lento. Então, isto não difere muito da prática atual. Aqui ele já passa para 13 anos, que vai dizer assim: a idade de 13 anos para mitzvot é também o tempo mínimo antes do qual o jovem não carrega toda a responsabilidade. Eu já vi outros comentários que diz assim, que até 13 anos de idade não há necessidade, não é exigido que este menino, menina cumpram mitzvot, tá? Aos 13 anos que vai ser cobrado dele essa responsabilidade. Mas agora fica claro, que responsabilidade? Simplesmente em cumprir? Não, ele tem que saber o que é que se está fazendo. Conversando com uma pessoa, só encaixar o assunto, a gente tem falado aí sobre a arte de conversar com Deus, Rit Bodedut, certo? Aí a pessoa me disse assim, eu tive interesse em saber sobre Rit alguma coisa, ele falou.
Eu disse, Kitibodinut, a arte de conversar com Deus. E a pessoa, ela não é novinha, é uma pessoa também na meia idade, que num quesito desse conversar com Deus, então você pensa assim, um homem maduro, vamos colocar 50 anos de idade, um homem maduro aos 50 anos de idade, tem dúvida quanto ao negócio de se conversar com Deus. Ora, por quê que a pessoa tem essa dúvida? Porque para a pessoa em 50 anos de idade, ele ainda está se perguntando, quem é Deus? Como que eu vou a Ele? Já não era para que uma pessoa com 50 anos de idade soubesse como acessar a Deus? A mesma coisa que está sendo declarado aqui, é que quando essas etapas vão sendo puladas, esta criança que vai se tornando adolescente, que se torna jovem, que se torna adulto, que se torna adulto maduro, depois entra na fase madura, na meia-idade, entra na velhice, o que espera dessa pessoa que entra com o ensino tudo fora de lugar? Numa outra Mishnah passada aí que a gente comentou, também foi questionado isso, sobre o tempo de se estudar. Então foi perguntado vários assuntos, né? Numa outra também foi questionado sobre ele conhecer o mandamento, mas não estar na reunião estudando junto, ou aquele que o melhor, quando dá os 4 tipos, é aquele que pratica e que também está presente, e aqueles que não praticam e não estão presentes, e aquele que pratica mas não está presente, e aquele que está presente mas não pratica. São os 4 tipos. Claro que traz prejuízo à aprendizagem, ao conhecimento de Deus, a um entendimento. E como nós temos governo da nossa alma animal, praticamente nas pessoas, em sua maior parte do tempo, as pessoas ficam aí discutindo depois, por que as pessoas, agora falando do ser humano, tá? Eu estou misturando aqui, nós estamos vendo um livro que é estritamente judaico, falando de uma educação para judeus, e nós estamos numa condição de Benei Noah, pessoas que não têm a obrigação de seguir aqueles mandamentos que são dados ao judeu, mas nem por isso nós devemos ficar sem o ensino de Torá, tá? É fácil dar essa compreensão para a gente, esse paralelo, porque uma pessoa que pula essas etapas, a gente está vendo na prática o que acontece com a gente. Como que é agora, na meia-idade, como no meu caso, você tem que pensar, analisar, olhar uma situação toda, ver o mundo onde nós fomos gerados, um monte de coisas que foi colocado dentro do nosso ser, desconhecimento em relação ao que é uma alma animal, o que é uma alma divina, como que Deus trabalhando na vida de uma pessoa, e também como que o outro lado, tá? E esse outro lado, nós aprendemos no passado que esse outro lado era Satã, era demônios. Então só tinha 2 coisas, ou você estava do lado do bem, ou você estava do lado do mal. Que tipo de utilidade entre você e Deus uma doutrina dessa trouxe? Nada. Não acrescentou nada, infelizmente. Nesse sentido, a gente chega na meia-idade, no meu caso, com vazio, porque se não fosse aquele lado, agora entre aspas, instintivo, de quem ama a Deus, então a minha alma, no caso, como a sua, percebia Deus, desejava Deus, buscava Deus, mas sem um conhecimento normativo, sem um conhecimento técnico de saber como que é. Eu já disse para você
para vocês várias vezes, na época de igreja evangélica, há muitos e muitos anos atrás, como eu entrei com 18 anos de idade para a igreja evangélica, e eu buscava como eu queria aprender judaísmo naquela época. Não encontrava. Eu ia em livrarias, não achava. Hoje a gente encontra, graças a Deus, por causa da internet. Que você tem acesso a livros, que você começa a perceber as coisas. Mas, então, naquela época, o que é que já estava instigando o homem, movimentando o homem espiritual para conhecer essas coisas? Era uma parte de um tipo de alma que eu não conhecia. Tecnicamente, não. Para aquela época, as coisas que iam sendo ensinadas, para aquela época, é o livro O Homem Espiritual, do Otmani. Só saiu disso, eram algumas outras coisas, muito pouco. Tanto é que o ensino cristão hoje, em cima disso, as pessoas estão completamente perdidas até o dia de hoje. Inclusive pastores. Eu estou falando é só de gente sentada no banco, não. Os líderes também não sabem. Não sabem porque não tiveram quem ensinasse. Tá? E hoje, como tem quem ensina, eles também não querem aprender. Porque você jogar com a ideia que aquilo que você aprendeu não é, entre aspas, a verdade, eles não vão querer mesmo. Tá? Isso porque eu não estou falando que mexer só com Deus significa tirar outros que significam divindades para eles, como Jesus e os santos diversos. Então é difícil. Por que eu estou falando disso? Estou falando porque nós somos nascidos nas nações, tivemos uma educação comum, a escola que a gente aprende desde pequeno, como foi no meu caso. Hoje não se tem educação religiosa em escola, mas na minha época tinha, só que era uma educação católica, tá? Em universidade hoje tem educação religiosa forçada, porque a universidade, no caso particular, ela é de padres. Você pega a PUC, por exemplo, Pontifícia Universidade Católica. Então o ensino que ela vai dar, e é obrigatório, valendo nota, todo aluno tem que fazer, é estudar sobre teologia católica. Mistura um pouco com filosofia, mas é isso. Agora, se brigaram tanto, né, para ter ensino religioso, vocês já viram que isso é uma confusão sem fim, porque se vai dar um ensino religioso na escola, se for falar de tudo, então aquele que é evangélico não quer ouvir falar daquilo que é católico, estes dois não vão querer ouvir falar do que é o budismo, estes três não vão querer ouvir falar do que é a religião afro, e assim vai. Então fica confuso, e tudo isso leva que a pessoa acaba não conhecendo os mistérios de como foi a concepção do homem. Exemplo, o anjo Laila, ele é o responsável em pegar a alma da pessoa, homem, aqui no sentido ser humano, para trazer a gestação da mamãe. Mas até esse processo ele está ensinando um monte de coisa. Na hora que a criança nasce, ela não vai se lembrar de nada, mas na hora que ela morre, o anjo que vem buscar essa pessoa adulta que morreu é o anjo Laila. E aí na hora que um olha para o outro, aí ele vai lembrar: é você que me trouxe para entrar na minha mãe, agora é você que está. Aí vem o conhecimento. Mas antes, tudo que ele fez, ele não tem esse conhecimento. Por isso que também é ensinado, muitas coisas são determinadas durante a vida de uma pessoa, mas não está determinado o nível de Torá que uma pessoa pode alcançar. A questão é, nós estamos em desvantagem hoje? Estamos.
mas nós temos o direito de, como diz o ditado popular, correr contra o tempo, para a gente poder alcançar conhecimento e reordenar. Nós vamos ver na paraxá dessa semana que Jacó, quando ele vai chegar lá na cidade para onde ele está indo, do tio dele, ele vai chegar e vai perceber um lugar todo desajustado. E o lugar de onde ele sai ficou ajustado pela percepção que ele tinha e passou a ficar desajustado com a saída dele. E quando ele chega naquele outro lugar, nas terras de Labão, ele vai chegar num lugar que está todo desajustado. E quando ele chega ali, ele passou antes 14 anos estudando Torá. Então, na hora que ele chega lá, o comportamento dele vai mudando a concepção daquelas pessoas. Por isso que na época que ele quis sair, 20 anos depois, as pessoas não queriam que ele viesse embora. Claro que por um lado pela riqueza dele, que estava lá no meio deles, mas principalmente porque antes dele chegar, aquele povo não tinha água. Com a presença dele ali, a água ficou abundante no meio do povo. Então, por comparação, é isso que acontece. Quando a gente não tem um conhecimento formal de como Deus estruturou as coisas. Exemplo, nós vimos o livro O Caminho de Deus. Quem tem uma base daquilo que é o caminho de Deus ensinado pelo Haim Luzzatto, começa a enxergar a vida um pouquinho mais diferente. Nós vamos parar com determinadas perguntas que antes eram perguntas assim: por que acontece tal coisa? Agora nós já sabemos, porque o caminho de Deus está mostrando como que Deus estruturou e como inclusive Ele deu poder às forças das trevas para governar durante a noite, mas que durante o dia eram as forças da luz que deveriam governar. E aí você aprende por que aquele anjo de Esav, aquele anjo que luta com Jacó, por que durante a noite o anjo estava prevalecendo, mas quando começa a raiar a luz, quem começa a prevalecer é Jacó, que aí ele começa a ficar mais forte, entendeu? E por que há esse cruzamento bem e mal, essas coisas bem grosso modo, o livro vai te ensinando, vai mostrando como é que em tudo há uma ordem de Deus governada por anjos, que governam outros anjos, que governam outros anjos, que governam outros anjos. Você vai perceber que Deus está em tudo e está em todo lugar. Mas para você perceber, porque as pessoas falam, Deus está em todo lugar. Ok, todo mundo fala que Deus está em todo lugar. E como você não vê Deus em todos os lugares? Nas pessoas. Porque Deus pode estar em todos os lugares. Mesmo onde Deus está, as pessoas não se abrem para Ele. Então não tem como Ele entrar. É como se ali Ele não estivesse. É simples assim. Por isso, voltando no tema, as crianças são educadas no momento certo. Quem lembra do Salmo 1? Se não lembra falar de cor, pelo menos noção do Terrilim 1, o que é? Está dizendo ali que a pessoa não vai querer sentar na roda dos escarnecedores, ela vai querer buscar o eterno, e ela é comparada a uma árvore, o quê? Plantada onde? Ao lado de ribeiros. O que vai ter para ela sempre? O que foi dito aqui: até a criança produzir fruto, ela tem a sua plantação, o alimento dos sais minerais que vem do solo, o sol, uma raiz forte, tudo de bom para favorecer, quando ele começa o ensino, ele poder crescer como forte. Esse Salmo 1, ele mostra que a pessoa que está nessa posição, ela está enraizada e ela vai poder ter frutos bons, gostosos, bonitos, grandes, etc. Por quê?
porque tudo favorece. Vocês veem aí, você vai no mercado, aí você pega uma laranja. Vê essas laranjas que a gente compra aí, em promoção, R$1,30, promoção boa, R$1,30, né? Porque o preço dela é R$1,70, R$1,90, R$2. Laranja pera. Pega a laranja pera. O que na maioria delas tem? Defeito na casca, não tem? Vocês não veem que tem sempre está faltando como que um pedaço da casca? Altera ali para você gosto, essas coisas? Até que não, né? A gente vai lá e compra e come. Mas a laranja boa da árvore, aonde está? Nos Estados Unidos, lá para a fábrica de suco. É tudo exportado. O melhor vai para fora, o pior fica aqui para nós. Que eu estou falando disso? Que a árvore, nas condições dela, ela gerou bons frutos, mas gerou também maus frutos. Os bons frutos foram selecionados e vendidos para fora, para um comércio exterior que paga mais. O produtor, ele quer ver o lado dele, tá? Aqui nós estamos pensando, a criança que for possível ela começar esses ensinos, ela vai ter tudo perto dela para que ela possa se tornar um grande erudito de Torá. Então você já percebeu aí que 5, 10, 13, 15 anos, aí chega 18. Aquilo que com 18 anos fala que a pessoa já tem que ser casada. Com 18 anos. E também um detalhe, porque fala que com 20 anos ele vai começar a buscar a sua subsistência, ou seja, ele casa antes de ter uma profissão. Então a responsabilidade, diz aqui, desde essa época, que era dos pais, entendeu? Dos pais cuidarem, dos pais dar toda a provisão nesse sentido. Aí você teria que ler o texto para poder perceber que tem toda uma carga espiritual por trás, porque tem mestres que vai dizer que uma pessoa que com 18 anos ele não casou e ele chegou aos 21 anos sem ter a sua mulher, muitas coisas já não vai dar certo para ele, tá? Aqui mesmo ele conta um caso de alguém que levou um amigo e apresentou diante deste sábio, e depois ficou um tempo sem vê-lo novamente. Aí quando se reencontraram, a primeira pergunta que ele fez foi: cadê a tua mulher? Ele falou: mas eu sou solteiro ainda. Aí ele disse: então você não verá mais o meu rosto enquanto você não tiver a sua esposa. Aí eles vão pensar naquele mandamento de Deuteronômio, quando fala que uma pessoa que está de casamento marcado, ele não pode se alistar para guerrear. Vão citar o texto quando o Eterno pede para separar. A partir de 20 anos a pessoa está preparada para a guerra. Antes de 20 não, depois de 20 sim. Aí dando um salto para você compreender isso, porque depois vai fazer a comparação também de 25 para 30 anos, tá? Também separando. Mas quando fala do serviço no tabernáculo, com 50 anos, aí a pessoa, vou usar o termo aposenta, tá? Ele não estará mais nesse trabalho, mas ele ganha uma outra função: ser um conselheiro para aqueles que são mais jovens no trabalho. E aí de 50 para 60 ele já vai ter uma outra posição. Deixa eu achar aqui, então, deixa eu passar para frente. Então eu disse, porque com 30 anos fala da força física, é a parte que o corpo tem musculatura. Então eles dão exemplo
daqueles que carregavam os materiais domésticos do tabernáculo. Precisavam ter força. Isso aos 30 anos. Aos 40 anos do entendimento. Aqui, 50 anos. Está implícito na Bíblia, mas desde os 50 anos, dizem as Escrituras, voltarão os levitas do ofício de seu ministério e nunca mais servirão, mas servirão com os seus irmãos. E como? Dando os sábios conselhos sobre melhor efetuar seu trabalho. Agora, aos 60 anos, começa a velhice. Então, o que diz aqui? Rashi sugere que isto pode significar que os 60 anos marcam o começo da velhice, quando o cabelo começa a esbranquiçar. Meiri comenta que os assuntos mundanos, impulsos, anseios, desejos, conquistas materiais desaparecem e abandonam o homem. Por isso, nossa Mishnah o previne de que daí em diante deve concentrar-se no serviço do Santíssimo, bendito seja, e em prestar atenção ao final que o aguarda. 60 anos é a idade indicada para fazer um balanço espiritual. Na psicologia do Jung, de 30 para 40 anos, ele fala de um processo onde as pessoas começam a fazer um balanço daquilo que ela conquistou. E muitas pessoas passam dificuldades nessa época, chegando a muitos consultórios, porque esse processo é interno e ela sempre se condena. Isso numa linha junguiana. E aqui está dizendo que no sentido espiritual, esse balanço começa aos 60 anos, ao tomar consciência de que já transcorreu a maior parte da sua vida. O homem deve considerar cuidadosamente quais assuntos inacabados existem em sua vida religiosa e concluí-los. Em Jó encontramos: e virás na velhice a sepultura. No Talmud Mar Zutra faz brotar que o valor numérico das letras é 60. Nesta idade, a tumba certamente salta aos olhos como uma realidade próxima. Para os nossos sábios, a palavra para velhice, zikná, tem uma interpretação. Segundo eles, zaken, ancião, é uma abreviatura de ze shekana korba, o que adquiriu sabedoria. Isso pode significar um homem mais jovem, contando que esteja no nível dos judeus mais velhos. O zaken e zikná implicam em geral a dignidade e prestígio de um erudito mais velho. Nosso texto bem pode significar que uma pessoa que segue este plano de vida, começando pelas escrituras aos 5 anos, a Mishnah aos 10 e assim por diante, não terá envelhecido aos 60, mas sim será digno de figurar entre os mais velhos, desfrutando do que tardio florescer de uma sabedoria madura. Agora, 70 anos. Quem morreu aos 70 anos? Qual personagem famoso morreu aos 70 anos? José morreu com 110. Davi morreu aos 70 anos. Aqui se apresenta a velhice no sentido pleno da palavra, diz Rashi. Os cabelos se tornam brancos. Segundo o relato Talmud, Rabi Elazar ben Azariah foi eleito Nassi, presidente ou diretor da academia, na idade sem precedentes de 18 anos de idade, devido a uma aguda diferença de opiniões que gerou desacordo intransponível entre os sábios mais velhos. Rabi Elazar ficou com os cabelos miraculosamente brancos da noite para o dia. Depois disto, disse em certa ocasião: vide, sou como alguém com 70 anos de idade. Esta é, pois, a venerável Seivá, a idade das cãs. E quanto a Escritura ensina, te levantarás diante da Seivá, um homem idoso. Isso significa diante do septuagenário
como estabelece o comentário Bhagwan Avot, se o céu concedeu-lhe a graça de chegar a esta idade, merece ser honrado. A idade de 70 anos também pode ser o final natural de uma vida completa, tal como declara o salmista. Os dias de nossa idade são 70 anos. E quando o rei Davi faleceu com esta idade, lemos que morreu em Seivat Tová, boa velhice, cheio de dias. E aos 80 anos, se dão mostras de vigor. Se infere de um versículo que citamos parcialmente, os dias de nossa idade são 70 anos, e se formos mais robustos, 80 anos. Olha que interessante o que fala aqui. Deste modo, vigor implica nosso texto uma constituição robusta, uma fibra de longa vida que permite que a velhice chegue aos 80 anos. Recordemos a pergunta de Ben Zomar: quem é forte? Gibor, da mesma raiz que nossa Gevurah, vigor, aquele que domina as suas más inclinações. Vocês lembram que há pouco tempo vimos essa Mishnah? Interpretando o termo Gevurah neste sentido, nosso texto significaria que aos 80 anos uma pessoa pode seguramente ser a dona absoluta de seus desejos e encaminhar-se sem conflitos nem obstáculos em direção aos logros espirituais. Não é isso que a gente tem visto nos nossos velhinhos de 80 anos. Eles ainda perdem muito tempo em chamar a atenção de pessoas, em chamar a atenção de parentes, chamar a atenção de filho, porque com 80 anos você já não tem pai e mãe mais, né? Muito raro, E então, aliás, o que a gente vê nessa idade são estes velhinhos que estão fracos e estão nos asilos, e na grande maioria eles estão abandonados, não é verdade? Por isso tem as reportagens aí, como essas pessoas, elas imploram por carinho, imploram por uma conversa, e muitas vivem até uma loucura, porque elas ainda imaginam no dia de visita, fica toda bonitinha a velhinha, em muitas reportagens você deve ter visto isso, ela fica bonitinha ali e diz na reportagem, o meu filho ou a minha filha está vindo me ver. Só que ela sempre faz isso, só que não existe esse filho, essa filha. Existe um filho ou a filha, mas eles não vão visitar. Completo abandono. Então, nesse sentido, você vê como há uma fraqueza emocional, tá? Fraqueza emocional significa, eu estava vendo uma aula hoje sobre o Tânia. Então mostra que a característica da alma animal é emoção, característica da alma divina é parte intelectual. Aqui você percebe nesse histórico que eu dei que o velhinho ele está cheio do emocional, ou seja, numa comparação simples, se ele está cheio do emocional ainda, ele está cheio de quê? De que alma? Animal. Então o que ele tem dessa presença divina, conhecimento de Deus? Nada, está vazio. Então ele não é forte, ele é fraco. E aqui está dizendo que aquele que se torna forte, é justamente chegando aos 80 anos, ele está seguro, ele tem completo domínio, ele dominou e tem domínio sobre a sua vida, a sua alma animal. Então esses conceitos, infelizmente a gente não vê isso mais, porque chega nessa idade, a pessoa está muito carente emocional e fica fazendo joguinho, chantagem, onde dá muitos problemas, ao invés de resolver a carência dessas pessoas. 90 anos, ele se encurva. Assim entendida, esta Mishnah dá uma descrição física de um nonagenário que se encurva, em última instância, sob o peso dos anos. A palavra shuar também pode relacionar-se com
Shurra, o sepulcro, o que dá a entender que aos 90 anos o homem se encaminha para a tumba. Pouco lhe resta para fazer além disso. E aos 100, prossegue nossa Mishnah, é como se tivesse alcançado. Dado que a Mishnah foi escrita sem nekudut, os sinais que, deixa eu subir a página, que determinam a pronúncia, a palavra de referência pode ser lida como suar. As escrituras estabelecem que tinha saído Isaac e a suar a meditar no campo, no horário da tarde. E nós, os sábios, o relacionam com a minhá, oração da tarde, que ele havia instituído. Portanto, nosso texto poderia significar que aos 90 anos não resta mais nada ao ser humano senão orar. Se lhe foi concedida a graça de atingir esta idade extraordinária, que não desperdice seu precioso tempo, e sim dedique-se às súplicas sagradas. Que recite, por exemplo, Terrilim, Salmos, acerca do centenário. Pouco há para se dizer. Como descreve comovedoramente Irache, seu rosto está tragicamente alterado. A fonte de sabedoria está trancada para ele e vive simplesmente na tolice e ignorância. Todo o seu vigor desapareceu. Já não vive, apenas subsiste. Em geral, esta Mishnah nos faz recordar as dramáticas palavras de Rabi Yossi ben Kisma no Talmud. Melhor são 2 que 3. E ai daquele que desaparece e não regressa. Rashi explica: são melhores as 2 pernas da juventude que as 3 da velhice, quando a bengala é necessária para acompanhar as pernas. Quanto a aquele, o próprio Talmud pergunta a que se refere. Irash Hezda responde laconicamente: a infância. Quando veio Rabi Dimi, prossegue o Talmud, disse: a infância é um buquê de rosas, a velhice uma coroa de espinhos. Então aqui podemos encerrar essa questão que, por um lado, você percebe que nem dentro do povo judeu você alcança toda esta maravilha que é ensinado, justamente por culpa do próprio homem que não cumpre a forma como Deus colocou. Eu não sei se a Lu lembra do Volauro. Você lembra do Volauro? Ele era, como fala Volauro, ele era um homem que nessa velhice, nós os jovens da época, a gente gostava de sentar e conversar com ele, porque nessa velhice é como está dizendo aqui, o que sobrou para ele? Só falar sobre Deus. Então ele tinha experiência com oração, experiência com conselho, experiência de dizer que tinha que confiar em Deus, tal. E quem era um homem desse? Das nações, que não teve na vida dele o prazer de ter tido acesso a um conhecimento judaico, mas, guardadas as proporções, ele, sem saber, atingiu uma idade do vigor, onde realmente pôde se ocupar de buscar a Deus em oração e conversar sobre o Eterno com os mais novos. E foi uma pessoa que a gente teve o prazer de conhecer. Nos dias atuais hoje, quais são os velhos que você tem conhecido que têm tido esse comportamento? Poucos. Por que poucos? Porque a maioria tem morrido. Não é, dona Sebastiana? A maioria tem morrido, como é dito. Mas se vocês aí, que estão aí nos 75, beirando 80, estão com força ainda, lutem para que vocês continuem nesse vigor e terão esse prazer de se ocupar somente daquilo que é espiritual. Podemos encerrar aqui, né? Eu disse que essa Mishnah era bem comprida. Eu sei que ficou muito a desejar ainda para a gente falar, mas dadas as circunstâncias,